Fala galera, beleza? Aqui é o professor Horácio. Vou falar com vocês hoje sobre o maior e mais completo bloco econômico do mundo, União Europeia, suas principais características, ok? Bom, para começar a conversar com vocês sobre esse tema, é importante que vocês já entendam a importância do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Uma vez que toda a Europa está destruída, né, no combate contra os nazistas, contra a Itália. E existem duas grandes motivações. A primeira é possivelmente afastar o perigo socialista, né, a influência da União Soviética. E a segunda é não se tornar uma colônia dos Estados Unidos, né, ou uma região dependente e submissa a Washington. Então, surge uma integração econômica no carvão e no aço, que vai se ampliando para outras áreas, as tarifas alfandegárias, as taxas de impostos cobradas entre os países vão se reduzindo até que a livre circulação não somente de mercadorias, mas também de pessoas começa a fluir até a criação de uma moeda única. Então, o nível de integração da União Europeia é o mais avançado, né? Uma união política e monetária é o mais alto nível de integração econômica de um bloco. Tá? Então, aqui vocês têm em 51 a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Lembrando que a União Europeia começou com poucos países, né? Com 3, depois indo para 6. Tá? E aqui vocês têm os países fundadores, né? A ideia, principalmente da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, era criar uma integração econômica que pudesse dar uma dinâmica maior, uma competição, uma competitividade, uma integração, um desenvolvimento maior da economia da Europa. Nós passamos por um processo de evolução que vai se caracterizar por uma abertura do comércio, né, por uma abertura das fronteiras e por uma integração de políticas econômicas, agrícolas, transportes, sociais, visando eliminar ali algumas desigualdades ou alguns problemas técnicos. Então, o período de 57 a 70 foi marcado pela concretização dos dois principais objetivos, que era uma política comercial comum e também de uma política agrícola comum. Ou seja, a Europa ela tem historicamente conflitos de protecionismo que vão ser eliminados com esses acordos, ao mesmo tempo que a Europa se protege de outras economias fora do continente. Tá? Então, essas são as duas características principais. Nós temos uma política de transportes, uma política de concorrência, impedindo a distorção e regras de mercado, uma política regional, buscando evitar os desníveis entre as várias regiões, e uma política de energia ligada principalmente à ampliação do setor energético e uma não dependência dos setores fósseis, tal, uma ampliação de energias renováveis e tudo mais. Você percebe muito claramente que a Europa se trata com bastante respeito e igualdade, apesar de não haver igualdade. Claro que Inglaterra, França e Alemanha são as maiores potências da Europa. Os outros países, principalmente os países do leste, que eram ou foram influenciados pela União Soviética, são extremamente menos desenvolvidos do que os países ocidentais. Quando se trata de países fora do bloco, eles não são nem um pouco igualitários. Então, o livre comércio não existe, né? Só vale para a própria União Europeia, ok? Quando se trata de comércio com outras nações, em especial nações pobres do capitalismo periférico, América, África e tal, a Europa é extremamente agressiva, protecionista e desigual. Bom, indo adiante, nós vamos ter em 59 uma tentativa de associação com o Reino Unido. O Reino Unido demorou muito, né? Foi um dos países que menos se interessou por uma unificação econômica com o bloco, criando apenas uma associação de livre comércio, né? Que é essa Associação Europeia de Livre Comércio, criada em 59. Mas o Reino Unido vai acabar adotando um certo desejo de adentrar a Comunidade Econômica Europeia, a CE. Outros países como Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Áustria, Suíça e Portugal vão também aderindo ao bloco e vão passando então na década de 60, 70 e 80 a fazer parte do que viria a ser então a União Europeia. Nós vamos ter
a partir desse momento, em especial entrando na década de 90, um forte desenvolvimento, uma forte ampliação do bloco. Por quê? Porque 91 foi o fim da Guerra Fria, né? A desintegração da União Soviética, então o inimigo socialista tinha sido literalmente derrotado, e a partir desse momento haviam novas fatias de mercado que precisavam de uma maior integração das empresas, de uma maior integração das indústrias, e isso acabou levando a União Europeia a uma ampliação dos laços de integração política, econômica, social, tecnológica e assim por diante, na bancária, fiscal e por aí vai. A partir do Tratado de Maastricht, ou o Tratado da União Europeia, nós temos então a formulação da União Europeia como nós conhecemos hoje. Tudo isso a partir de 1991. Só subir um pouquinho a tela aqui, para vocês poderem ver. Bom, o aprofundamento da integração ela pode ser verificada, né, pela mudança da sigla do bloco, né, que vai deixar de ser CEE, ou Comunidade Econômica Europeia, e passa a ser CE, Comunidade Europeia. Ou seja, verifica-se que há realmente um processo de integração muito forte, em especial no final da Guerra Fria, lembrando a unificação da Alemanha, né? A Alemanha Oeste era capitalista, a Alemanha Leste era socialista. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, vai haver uma integração da Europa Central Ocidental com a Europa Central Oriental, ok? Então, tudo isso é muito importante para fortalecer o capitalismo na Europa. Em 93, quando o tratado entrou em vigor, a denominação foi substituída por UE, né? A famosa União Europeia. O Tratado de Maastricht compreende dois acordos, uma união monetária e uma união econômica. Entretanto, vocês já devem saber, né, que nem todos os países da União Europeia utilizam o euro, mas o euro vai ser utilizado primeiramente em transações bancárias e depois passa a valer como moeda em todo o bloco, né, os 28 países, hoje não mais, porque nós tivemos o Brexit, né, a saída do Reino Unido em 2016, mas essa moeda ela tem validade, né, e utilização em todos os países do bloco, porém não foi adquirida por todos os países necessariamente. Bom, nós vamos ter, depois do Maastricht, um novo tratado durante o final, né, o meio e o final da década de 90, que foi o Tratado de Amsterdã, né? Então, pelos países membros da União Europeia, modificou o Tratado de Maastricht. Os principais pontos firmados nesse tratado foram a eliminação dos controles de fronteiras entre os países, ou seja, antigamente se precisava de visto, consulado, aquela coisa toda entre os países membros. Agora nós não temos mais isso. Então, a partir da aquisição do passaporte europeu comum, você pode sair de um país livremente e fazer turismo em outro, ou mesmo ir trabalhar em outro país que seja membro da União Europeia. O fim do poder de veto, ou seja, haviam e ainda existem, obviamente, várias discussões entre os países membros e isso gerava uma série de impedimentos para que as políticas de integração ocorressem. Isso foi sendo pouco a pouco reduzido, né? Percebe que isso faz o quê? Diminui a soberania dos países, então os países estão abrindo mão da sua soberania, entregando a sua soberania em partes para o parlamento, para a Comissão Europeia, que é ela que vai tomar as decisões, então, a partir de Bruxelas, a partir da formação do parlamento, com os deputados eleitos por número de habitantes dos países membros da União Europeia. Então, vejam que é uma integração num nível muito mais alto do que qualquer outro bloco econômico como o nosso, né? O Mercosul aqui na América do Sul, o ex-NAFTA, né? Na América do Norte, a ASEAN, a PEC, que são apenas zonas de livre comércio. A busca conjunta de soluções para os problemas do desemprego, porque principalmente a partir da década de 70, com as guerras no Oriente Médio gerando as crises e os choques do petróleo, onde o preço do barril do petróleo começa a subir, e isso vai afetar o capitalismo como um todo, gerando perda de qualidade de vida, e em especial aumento da taxa de desemprego, aquele estado de bem-estar social promovido no pós-Primeira Guerra, que vigorou durante toda a primeira metade e segunda metade do século XX, que aquelas garantias de qualidade de vida dada pelos Estados europeus começa a ruir, começa a entrar em declínio.
Em geral, o desemprego começa a aumentar e isso vai gerar uma série de problemas relacionados à xenofobia, né, políticas antimigratórias, porque agora a classe média baixa da Europa começa a competir em empregos com pessoas vindas de outros continentes. Tudo isso vai acabar gerando um grave problema que até hoje não foi solucionado. E, de forma geral, os governos vão começar a agir contra os trabalhadores, ou seja, vão diminuir o estado de bem-estar social, os padrões de vida europeus em geral vão diminuir. Existe toda uma política para tentar manter isso, mas se você olhar para a Europa e perceber que a Europa é um continente que está envelhecendo, ou seja, eles têm uma baixa taxa de natalidade, uma elevada expectativa de vida, a população está ficando velha, ou seja, não existem trabalhadores no mesmo número de pessoas inativas, né? Crianças e principalmente idosos. E isso acaba, obviamente, levando a uma falta de dinheiro para manter esse padrão de vida e essas políticas sociais. E tudo isso são, né, os mais problemáticos problemas da União Europeia nos dias atuais. Bom, aqui vocês têm um mapa com toda a formação desde o início, nos países que fundaram a comunidade, a integração da União Europeia, né, até os últimos países que entraram, até mesmo os países que ainda não entraram e que são candidatos a entrarem na União Europeia. De forma geral, o que pode cair na prova, galera, é que os países do leste europeu, em especial dos Balcãs aqui, né, que foram países híbridos, ou seja, meio socialistas, meio capitalistas, ou países que de fato foram repúblicas soviéticas, socialistas, são países que são portas de entrada para a imigração ilegal, tem problemas étnicos, tem problemas nacionalistas, são países com grande taxas de desemprego, déficits sociais, e de forma geral a União Europeia é um bloco criado para ser dinâmico, ou seja, para ser ocupado por países industrializados e com economias estáveis, economias fortes diante do cenário mundial. O leste europeu não tem essa característica, então eles enfrentam alguns países, no caso, né, que vocês estão vendo em azul mais escuro aqui, alguma oposição por parte do Conselho Europeu para que não entrem no bloco. Isso poderia causar mais problemas do que benefícios, tá? Mas os países lutam para entrar porque sabem que seria uma grande oportunidade. Aqui outro mapa, uma outra visão, né, de uma outra forma. E aí nós temos a bandeira da União Europeia, que tem 12 estrelas. Aí você fala, professor, mas tem 27 países com a saída do Reino Unido. Sim, não significam os países, mas as 12 estrelas na Europa tem um significado aí de constituir um símbolo de perfeição, plenitude, unidade, tá? Então, esse é o significado das estrelas, tá? A moeda única. Então, nós temos um continente que já esteve em guerra, que já esteve completamente dividido, completamente separado, principalmente durante a Guerra Fria, e que hoje, mais ou menos, né, uma dúzia de países europeus, inclusive, utilizam uma mesma moeda. Tá? Então, o euro ele tem um grande valor, né, nas bolsas de valores, como ativo financeiro, e comparem com um real, por exemplo, né, um real vale 20 centavos de euro, quer dizer, para cada um real, para cada 5 euros, nós temos o real valendo 5 euros, né? Então a nossa moeda é bem fraca diante dessa moeda europeia, o que mostra o poder, né, a dinâmica econômica europeia através das suas indústrias, através da sua força econômica, e dos seus altos indicadores sociais e por aí vai, tá? Bom, os impactos da integração são a eliminação de barreiras alfandegárias, né, que vai propiciar uma integração muito grande, uma troca muito grande entre os países membros. Um dos objetivos da unificação monetária é ampliar a capacidade de competição da Europa com o mundo, principalmente com os Estados Unidos e o Japão, que são os grandes concorrentes dos países europeus, hoje a China também, né? Não há a menor dúvida de que a China e os tigres asiáticos, mas principalmente a China, sejam um dos maiores concorrentes da União Europeia, principalmente na questão de telecomunicações, né, produtos de alta tecnologia que são hoje abertamente produzidos na Ásia. Tá? Aqui no terceiro tópico, os países menos desenvolvidos, como Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, intensificaram investimentos exteriores, ou seja, os países menos desenvolvidos da Europa continuam sendo menos desenvolvidos.
o que aconteceu foi que empresas dos países mais ricos passaram a investir nos países menos ricos, nos países menos desenvolvidos, tá? Então, você pega a Rússia, por exemplo, você vai ter a associação de empresas ocidentais com empresas da ex-União Soviética, ou mesmo os novos ricos, como são chamados, os milionários da ex-União Soviética, que criaram novas empresas nos países menos desenvolvidos do leste europeu. Tudo isso mostra uma integração desigual, né? Que continua sendo desigual, mas que leva ao desenvolvimento no médio e longo prazo. Tá? Bom, temos particularmente alguns países que vão sofrendo uma influência muito grande das economias mais avançadas, né? Então, em vários países do leste europeu, a partir de 91, o bloco europeu estreitou relações com as economias mais avançadas da Europa centro-oriental. Então, de forma geral, a vizinhança do leste europeu com o centro europeu, né? Em especial Polônia, Hungria, República Tcheca, que hoje tem construído muros para impedir a imigração ilegal, né? Então, nós tínhamos em 90, mais ou menos 1990, aproximadamente 16 muros cercando países. Hoje nós já temos pelo menos 60, quase 70 muros cercando países. Uma política severa, né, visando combater a imigração ilegal. Os critérios considerados para esses países foram aceitos, antes de tudo, são econômicos. Então, ou seja, o que a União Europeia espera dos países membros e dos candidatos a serem países membros é que a economia seja rigidamente controlada, ou seja, não pode haver espaço para déficits fiscais, né? Ou seja, gastar mais do que arrecadar. Então, os países menos desenvolvidos acabam sendo pressionados a retirar direitos sociais e repassar esse capital para os bancos e para a seguridade financeira do país. Com tudo isso, os pobres vão ficando mais pobres e os ricos mais ricos, vocês sabem disso. Porém, não há como negar que a integração europeia foi pensada como um clube de países de economia industrial avançada. Então, isso, pouco a pouco, vai acontecendo. Tá? Desigualdades na União Europeia, galera. Então, vocês percebem com esses dois gráficos, taxa de desemprego em 2008 e Produto Interno Bruto em 2006, que há uma enorme desigualdade. Então, comparem, né? Compara aí a Luxemburgo, a renda por pessoa, com a Bulgária, né? É absurdamente maior, tá? Então, compara a taxa de desemprego, por exemplo, Polônia, uma enorme taxa de desemprego, pega a Grécia, Espanha, Portugal, comparado com outros países. Aqui, indicadores sociais, né? IDH, PIB por pessoa, taxa de mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer. Esses indicadores mostram muito da realidade de cada um dos países. Para terminar essa aula, falando um pouquinho sobre as instituições da União Europeia. Então, nós temos algumas instituições que regem e que fazem a União Europeia funcionar. A principal é o Conselho Europeu, seria a cúpula principal aí, desse bloco econômico. Encarrega-se de definir as políticas gerais da União. É firmado pelos chefes de Estado e de governo dos países membros e a presidência é conferida a um país da União Europeia a cada 6 meses. É bem dinâmico, né? Eu diria até democrático, mudar a liderança do Conselho a cada 6 meses. Comissão Europeia, órgão encarregado de colocar em prática as políticas comunitárias, ou seja, dos membros do bloco, né? Tem sede em Bruxelas, na Bélgica, tá? Bruxelas seria o centro, vamos dizer assim, do mundo europeu, né? A comissão é firmada entre 20 representantes escolhidos de comum acordo entre os 28 membros da União Europeia. O Parlamento Europeu, gente. O Parlamento seria para nós aqui no Brasil o Congresso, né? O Senado e o Congresso, ou seja, são deputados eleitos por cada um dos países de acordo com o número de habitantes, e esses deputados eleitos pela população europeia vão representar os seus países dentro do Parlamento Europeu, dentro do bloco europeu, tá? Tem sede em Estrasburgo, na França, tá bom? Tribunal de Justiça, que vai assegurar o respeito às leis comuns, né? Aplicação de tratados. Então, quando o Reino Unido, por exemplo, quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia em junho de 2016, então se instaurou todo um processo para reger como seria essa saída, quais seriam os acordos que seriam firmados entre os países membros com o Reino Unido agora fora da União Europeia. Então, todo um processo jurídico, né, que vai discutir
os direitos e deveres aí dos países membros, tá? Nós temos o Comitê Econômico e Social, responsável por prestar consultoria e propostas de comissão, buscando também a ampliação das dimensões do mercado consumidor. Gente, o mercado consumidor da União Europeia é o maior do mundo, tá? Quase 500 milhões de habitantes, com elevado, de forma geral, com elevado padrão de renda, de consumo, é considerado o mais poderoso mercado consumidor do planeta, tá? Até porque o padrão de vida é bem alto, a gente já discutiu bastante isso. Percebam nesse mapa, né, que é um mapa meio diferente, na verdade não é um mapa, é um gráfico, né, que a Alemanha é o centro, né, de comércio da maioria dos produtos da União Europeia, mas, claro, vocês têm aí países como França, Grã-Bretanha, né, e alguns outros países mais importantes, Itália, né, alguns deles formam o G7, né, as 7 maiores economias do mundo, e mostra, quer dizer, que existem países que são menos poderosos, menos desenvolvidos, e aqueles que são os mais tops aí, que seriam então principalmente Inglaterra, França e Alemanha, ok? Políticas sociais da União Europeia, né? De forma geral, manter um sistema de proteção social que mantenha um mercado consumidor forte. A Europa depende disso. Eles entendem que quanto mais poder o trabalhador tem, quanto mais poder o cidadão tem, que poder é esse, né? Poder de consumo, poder de compra, menos crises econômicas serão geradas. Eles entendem e sabem disso. Infelizmente, aqui na América Latina, os nossos governantes não têm a menor ideia ou não querem saber o que é isso, né? Então, aqui a gente tem milhões de desempregados, pessoas trabalhando horas por dia para ganhar um salário miserável. Isso acaba gerando pessoas que não consomem e, ao não consumirem, geram crises econômicas ainda maiores nos seus países. Bom, o sistema de proteção social vem desde o período da Primeira para a Segunda Guerra, que é o estado de bem-estar social, que eu já falei, está em crise, né? Dentre os benefícios que a União Europeia visa manter, o seguro-desemprego, previdência social, sistemas públicos de saúde, né, um padrão de vida elevado e por aí vai. Esse modelo está em crise? Sim, por conta de todo aquele problema econômico da década de 70 para cá. Por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos afetou e ainda afeta gravemente os países europeus. Então, de lá para cá, houve um aumento significativo do desemprego e perda de poder econômico das empresas europeias em comparação com países emergentes, principalmente com a China em geral. E as prioridades são o emprego, né? Manter o emprego, porque isso gera 70% do PIB, né? O consumo, e a segurança pública. Então, políticas anti-imigração e, de uma certa forma, uma ascensão da extrema-direita na Europa pode ser percebida em alguns países, principalmente por conta dessa insegurança europeia em relação aos imigrantes, principalmente ilegais de países muçulmanos e países africanos, e também em relação ao desemprego, às políticas sociais e por aí vai. Tá? A União Europeia tem um sistema de imposto único, né, que a gente chama de IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. O Paulo Guedes, atual ministro da Economia, ele tem uma proposta de reforma tributária que visa implementar isso no Brasil. Tá? Isso é feito lá na União Europeia, que é uma unificação dos impostos visando reduzir os impostos para que a economia flua com mais facilidade e se desenvolva com mais facilidade. Tá? Isso lá funciona, não sei se vai funcionar no Brasil. Tá? E para terminar, algumas políticas comuns da União Europeia. Já falei, né, da política agrícola comum, a política pesqueira, porque principalmente os países do norte da Europa têm uma importante indústria de pesca, né, salmão, bacalhau e assim por diante. Nós temos também uma política regional que visa reduzir as diferenças e desigualdades entre os países membros, uma política industrial que visa quase a mesma coisa, mas mais focado na questão industrial, né? Ou seja, eliminar as desigualdades industriais, levando a cooperação dos países para que a industrialização se espalhe, né, pelos países não tão industrializados, não tão desenvolvidos. Política de transportes, visando a integração com áreas ainda meio remotas dentro da Europa. Lá eles têm uma malha ferroviária e hidroviária extremamente desenvolvida, porém algumas áreas ainda devem ser um pouco deficitárias. Política ambiental, ou seja, reduzir os impactos ambientais, substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis e assim por diante. Política comercial é reduzir a tributação, reduzir as tarifas alfandegárias,
reduzir os impostos entre os países membros, criando um comércio mais dinâmico. É isso, tá, gente? As crises econômicas de 2008 para cá, já citei bastante coisa. O endividamento dos países, a maioria dos países europeus tem 70%, 80% do PIB comprometido com a dívida pública, em especial Portugal, Espanha, Grécia, alguns países que são Irlanda, né, que são um pouco menos desenvolvidos. Falta de coordenação política, descrédito pela própria coordenação da União Europeia. Esse foi o principal motivo da saída do Reino Unido. Não acreditam mais que a União Europeia resolva os seus problemas, e aí a falta de integração acaba levando a uma ruptura do bloco. Isso pode acontecer, e pode ser que outros países queiram sair do bloco nos próximos anos. Essas são as consequências da crise. A União Europeia hoje perde espaço para países como China, como Coreia do Sul, Índia, né, até mesmo outros países emergentes. O Brasil está em crise, mas o Brasil caminhava para se tornar uma potência concorrente aí da União Europeia, né, até 2011, e outros países podem vir futuramente a assumir posições que hoje ainda são da União Europeia, ok? Então, ações que podem resolver esses problemas estão aqui nesse último slide, né? Que seria cortar direitos e fazer com que os países gastem menos, mantendo as suas economias, vamos dizer assim, fortalecidas, né? A ideia é tirar dos pobres e manter os ricos ganhando dinheiro com especulação financeira, porque vocês já devem saber que, ainda que a indústria seja muito importante na Europa, a principal forma de ganhar dinheiro na Europa hoje é no setor de serviços. E que serviços são esses? Serviços financeiros, serviços de consultoria, tecnologia. Então, de forma geral, você acaba investindo dinheiro da Europa em países pobres, adquirindo lucros com juros, com rentabilidades em investimentos, investindo em empresas fora da Europa, ou seja, significa tirar direitos sociais e investir em ampliação de serviços de forma geral. A nossa aula termina aqui, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Um forte abraço. Valeu.